a todos. Talvez eu tenha me atropelado. Eu deveria ter me explicado primeiro, para depois começar os vídeos. Mas, como eu vou fazer vídeos de todos os irmãos, nada mais justo começar pela minha pessoa, começar por mim. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: que nossa família tem reuniões anuais, encontros de toda a família. Essa família, os 8 irmãos, os pais se separaram. Meu pai morava em Paranaguá na época e, enfim, separaram-se e minha mãe veio para Curitiba e trouxe os 2 mais novos, que sou eu e uma irmã um pouco mais velha que eu. Ela vindo para cá, a vida mudou bastante. Eu, infelizmente, não tenho muita recordação. Uma coisa assim que eu tenho em mente é que eu tenho uma lembrança de alguém muito grande do meu lado, que eu acredito ser minha mãe. Eu segurava na mão dela e ela caminhava assim, muito com pressa, numa pracinha que tem próximo da casa, que era da minha família há muitos anos atrás. Essa é a lembrança que eu tenho. Enfim, minha mãe veio para Curitiba e trouxe os 2 filhos mais novos. Nossa vida foi muito difícil. Como eu era criança, hoje com a maturidade eu entendo que eu não tinha noção do que era difícil. Então para mim estava tudo 10. Foi uma infância assim, hoje eu sei, bem complicada, bem difícil, bem pobre. O sobrenome Fidêncio, ele parece que dá uma energia a mais pra gente, independente de onde a gente esteja. Parece que há uma energia legal, a gente sempre tá bem. Eu particularmente sempre procuro focar nas coisas boas, né? Às vezes você tem um quadro muito bonito na sua casa e você foca naquela sujeirinha que tem ali no canto e esquece de todo o resto. Bom, enfim, minha mãe veio embora e me trouxe junto. Passei uma infância bem difícil, tenho algumas lembranças bem bacanas. Por eu ser muito pobre, eu acredito que qualquer coisa era assim imensa, era maravilhosa, era bonita, enfim, era muito bacana para eu como criança. Eu lembro muito bem que veio a minha irmã mais velha, a Jane, e o Júlio, que com o tempo se tornou marinheiro, foi para Florianópolis, mora em Santa Catarina até hoje, e os 2 trouxeram 2 presentes. Como era eu o menorzinho, eu sou o caçula da família, e a minha irmã um pouco mais velha, menina, e eu piá, né? Eles trouxeram 2 caixas grandes assim, imensas, né? Para eu eram, fora do comum. E tinha uma caixa que ela era bem no formato de uma boneca, retangular, grande, e a outra já era mais quadrada, também grande. Eu fui direto na quadrada, para mim, né? Não vou pegar a boneca. Eu me lembro que a retangular era para eu e a quadrada era para minha irmã. Eram 2 presentes de criança, óbvio, e assim ficaram muito marcados. Até hoje eu lembro assim muito bem. A retangular era uma pista onde havia cavalinhos que você ligava e os cavalinhos iam correndo e, enfim, chegava no fim da pista. Era bem bacana na época. E a quadrada era um jogo de cozinha, se não me engano, infantil, que a minha irmã brincava. Fogãozinho, piazinha, enfim. Essa é uma das lembranças que eu tenho quando eu era bem pequeno, apesar que éramos bem pobres. Enfim, eu acho que pelo fato da gente ter se desconectado, se desgarrado, conforme o tempo passou, depois da separação, começaram meus irmãos a vir todos para Curitiba, e vida muito difícil, sempre trabalhando, a gente quase não se reunia, que nem eu e minha irmã, a gente ficava praticamente 6 meses, às vezes quase isso, sem ver a família, sem ver o pai, sem ver irmãos. Eu não lembro de quando era mais novo ter convivido com meus irmãos. Então eu acho que por todas esses poréns que aconteceram,
no começo a gente tinha uma vontade muito grande de estar junto, de estarmos juntos. Queria muito estar junto. E eu lembro que tem uma foto, essa foto que vocês vão ver aí. Eu acredito que antes dessa não tenha uma outra reunião assim, com essa quantidade de pessoas da família juntos. Eu acho que eu acredito que é o marco 1 da reunião da família Fidentes. Sim, marco 1. O pessoal se reuniu, todo mundo, praticamente todo mundo, talvez faltasse ali algumas pessoas. Deu início a essa coisa da gente se reunir, bater papo, enfim, estarmos juntos. Essa foto, eu acredito, assim, eu chuto que eu tinha quase 10 anos e fazem 44 anos dessa foto. Enfim, daí mais à frente a gente começou a se reunir mais vezes a partir dessa. E sempre final de ano. A gente fazia Natal, as crianças, alguém vinha de Papai Noel, o pessoal começou a melhorar de condição. Eu tenho uma irmã que ela começou a morar no centro da cidade de Curitiba, um apartamento bacana, e daí o pessoal se reunia muito lá. Começaram brincadeiras, quase que gincanas, de perguntas entre casais, tudo gravado numa fita cassete, para ver se os casais se conheciam realmente. Uns iam pro quarto, os outros ficavam aqui interrogando as mulheres, daí invertia, e aquilo muito bacana, muito legal, cada um trazia uma coisa e tal. Daí começou uma coisa assim, que todo ano a gente tinha que fazer aquilo, todo Natal, todo Ano Novo. E então um dia a gente se reuniu, os 8 irmãos. Vamos transformar isso numa reunião oficial, todos os anos. E criamos um livro Ata. Esse livro Ata, a gente fez algumas normas, agora eu não me lembro quais todas, mas eram coisas assim, tipo, para que alguém fosse na festa da família, teria que ter um tempo com a família, teria que ser conhecido, teria que ser alguém de confiança mesmo. Alguém assim, não podia chegar alguém de repente hoje na família e amanhã já está indo na festa. A gente não queria que isso acontecesse. Fora outras regras, né? Várias outras regras. Então criamos esse livro Ata para que não houvesse esse perigo. A gente não queria que a gente de repente juntasse dinheiro, fizesse festa, tá ali todo mundo no bem bom, bem legal, e aparece de repente um estranho que veio por um acaso naquele dia e destrói a festa toda, com alguma atitude fora da casinha. Enfim, deu-se início a Fidenfest, festa da família Fidentes. Nos 4 anos seguintes, eu quem fiz a cobrança de todo mundo. Eu ficava incomodando. Eu ligava para todo mundo, eu cobrava e eu tenho orgulho disso, porque os 4 anos que eu fiz a cobrança foi perfeito. Eu sempre fazia cartas. Eu tenho até hoje armazenado na minha case, na minha nuvem, essas cartas digitalizadas. E essas cartas eu mandava periodicamente para todo mundo saber a situação dos depósitos. Os valores assim eram, por exemplo, R$25 por casal, mais R$6 por filho. Esse dinheiro todo era acumulado e no final de ano, o organizador da festa, que iniciou com a irmã e o irmão mais velho, eles pegaram uma chácara, bem bacana por sinal. Todo mundo foi para lá e dormiu. Quem dormiu, né? Porque virou uma festa muito grande. Foi levado alguém para cozinhar para a gente. Não me recordo agora quantos dias, mas foram alguns dias com piscina, uma grande casa, tinha como se fosse um celeiro imenso, onde foram feitas apresentações, dublagem. Foi muito legal. A primeira que eu me recordo foi assim, maravilhoso. E foi tão bom que, se não me engano, no próximo ano foi no mesmo lugar. Inclusive nesse lugar foi o único final de ano que foi o meu falecido pai. Ele ficou abismado com as apresentações, porque tudo foi dublagem, tudo foi
encenado, digamos assim, mas ele, na cabecinha dele, ele achou que foi na real, que a gente cantou de verdade. Nossa, eu não sabia que os meus filhos são cantores e tal. Ele ficou abismado. Minha mãe na época também foi, já não estava muito legal também, a idade chegou, né? Enfim, foi nesse lugar que teve algumas das melhores festas que nós já fomos. E isso tudo começou em 2003, e daí os 4 próximos anos eu fiz a cobrança até que a coisa se tornou meio automática e todo mundo começou a depositar de lá para cá todos os anos, enfim. Eu acredito que essa festa, ela é insubstituível. Não vai ter como passar um final de ano tão gostoso, tão bom, tão interativo como os finais de ano que a gente faz entre a família. Não vai ter como, impossível. Então, não, eu acredito que é insubstituível essa festa. A gente tem que investir. Tem que investir porque o maior investimento, na verdade, é com relação às crianças, porque a festa vai ficar para eles. E eles tomaram essa festa como uma coisa assim, fora do comum. Porque para eles é novidade. As crianças é novidade, é aquilo que a gente sentia lá no começo. A gente só precisa passar para eles essa energia que a gente tem e gostar de estar junto, de conversar, fazer uma carne assada. Hoje em dia os finais de ano são muito mais evoluídos, né, do que antigamente. Os lugares são muito mais bacanas, muito mais caros, mas essa energia da gente estar junto, as crianças têm, sabe? O meu filho mais novo, os 3, ele ama a festa da família Fidêncio. Fala para ele, reunião da família Fidêncio, seja lá qual for, pode ser um aniversário, pode ser um encontro, pode ser uma pizza, e durante o ano a gente faz mais algumas. Ele tá dentro. Nossa, tem camisetas, ele já ganhou várias camisetas da família Fidêncio. Cada ano tem um tipo de camiseta que é feito pela organização do ano, né? Porque daí chega dia 1º, passa-se a festa X, e nessa mesma virada de ano, no dia 1º de janeiro, é eleito o próximo organizador do próximo ano. Então não é o final de ano, é um ano todo. Ele tem que arrecadar todo o dinheiro, ele tem que fazer uma festa junina, ele tem que fazer mais reuniões possíveis durante o ano, né? Além de arrecadar, ele tem que encontrar um lugar que seja bacana para todo mundo ir. Enfim, tem que avaliar água local, se tem um espaço para fazer as apresentações. Enfim, o final de ano, o organizador, ele tem que ter uma certa experiência com o final de ano. Até porque todo mundo sempre passa o final de ano, todo mundo junto, o pessoal já sabe mais ou menos. Acomodações, quartos para todo mundo, preferência individual, mas já aconteceram situações onde o pessoal dormiu tudo junto, os homens juntos, as mulheres cada um no seu quarto, mas também meio acomodado, tudo meio junto. Mas enfim, a reunião é mais para a gente interagir junto. A gente não vai muito com interesse de dormir. Tem uma outra pessoa que gosta de ir, de dormir, mas a maioria quer ir lá para interagir mesmo, para se divertir, para dançar, para brincar. Em alguns lugares, como Rincão Alegre, tem piscina natural, com toboágua, um lugar que a gente chamava de privada humana. É um lugar, provavelmente vai ter a foto aqui, o vídeo, onde tem um buraco que a água entra e cai na piscina lá embaixo, como uma privada, parecido com uma privada. E a gente apelidou de privada humana. Então todo mundo ia mais para divertir. 6 horas da manhã, eu, por exemplo, sempre fui de acordar cedo. Eu estava lá, que nem um doido, pulando na água, enfim, diversão. Para todo mundo se divertir, aproveitar, interagir, bater papo, colocar a conversa em dia, né? E isso sempre foi muito legal. Talvez com o tempo esteja um pouco desgastado. Essas festas têm alguns poréns, tem alguns problemas, tem algumas dificuldades que acontecem até durante o ano. O próprio problema maior de todo mundo sempre foi, talvez sempre seja, a parte financeira para pagar, que hoje os valores são mais altos.
Mas se a gente se reunir, se a gente unir, mesmo agora, e com o tempo, os irmãos, enfim, pega lá essas pessoas, vocês são responsáveis pelo local. Outras pessoas, como se não me engano, já existe isso. Outras pessoas são responsáveis pelas apresentações. Vamos ver a iluminação, vamos ver a parte da cortina que abre e fecha, a filmagem, que é sempre muito bacana. Até quem quiser pode dar uma olhada. No Facebook tem lá a Família Fidêncio, dá uma olhada, tem muita coisa lá, bastante mesmo. Tudo coisa assim, bem amadora mesmo, bem diversão. Não tem nada profissional ali não. Mas tem coisa bacana também, tem muita coisa legal. Então, se fosse dividido para mais pessoas resolvendo essas situações, um grupo de pessoas pega esse, uma grupo de pessoas pega aquele problema, eu acho que seria muito mais fácil de a gente engrandecer esse nosso final de ano. Principalmente por causa das crianças. Eles são apaixonados, se apresentam, as crianças vão lá no palco, se apresentam para todo mundo. Às vezes tem pessoas estranhas, eles vão lá e se apresentam e dançam e tudo. Cara, é visível que as crianças estão recebendo essa nossa herança assim, de mãos abertas. E o futuro vai ser muito bacana, com eles participando, com eles abraçando essa ideia de se reunir todos os anos para a festa. Entendeu? Eu acho que isso seria bem legal. O nosso porto seguro é a família. Muita gente vai passar na sua vida. Mas a família, ela não vai passar. Ela sempre vai estar ali. Haja o que houver. E o maior investimento da sua vida tem que ser na família. Um grande beijo a todos e acompanhe o nosso trabalho. Confidências.